Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com o programa Palavra de Fé. E nós estamos dando continuidade ao programa anterior, falando o que fazer para que o casamento dê certo. Outra situação muito interessante para a gente poder analisar. Muitos casamentos não dão certo porque falta disciplina dos filhos. Então nós vamos tentar entender essa questão de disciplina. O que significa disciplinar? Significa treinar ou discipular, né? E os resultados da disciplina e da educação na vida dos filhos também são diferentes. Então nós vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 23, versículo 13 e 14, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, nos diz assim: não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Outra palavra interessante é Provérbios 13, 24. Aquele que poupa a vara odeia seu filho, mas aquele que o ama, tem cuidado de discipliná-lo. Provérbios 22, 15. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Provérbios 29, 15 diz assim: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. E por último, Provérbios 19, 18, diz assim: corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Ou seja, disciplinar, corrigir, mas não usar da violência, não usar do exagero. Uma coisa interessante que nós falamos no programa anterior, né? Os pais educam, a escola ensina. Quando nós não educamos nossos filhos, e a palavra de Deus nos diz, os pais vão passar vergonha. Isso é uma coisa bem certa. Nós temos aqui na Bíblia, né, alguns fatos e consequências desses fatos de não disciplinar os filhos. Primeiro, a questão de Eli. Ele era o sumo sacerdote, né? Ele criou Samuel, e o que nós vamos falar aqui está em 1 Samuel capítulo 4, versículo 11, onde nós vemos que pela falta de limites, pela falta de disciplina, pela falta de correção, os seus filhos acabaram sendo mortos. Então, uma das consequências de não disciplinar os filhos é a morte. O que nós vemos hoje? Muitos pais deixando seus filhos realmente soltos, sem educação, sem correção, sem limites, e muitos acabam mortos. Hoje em dia nós temos crianças, jovens, mortos muito cedo, inclusive até por causa da violência urbana, por causa das drogas, brigas, acidentes de trânsito. Então, os pais que não ensinam, que não corrigem seus filhos, uma das consequências naturais é a morte. Uma outra consequência da falta de disciplina dos pais: corrupção. Samuel, ele era profeta. Samuel, ele era líder, ele era juiz. Samuel, ele era sacerdote. Samuel, ele era um homem realmente diferenciado na sua geração, mas ele não foi um bom pai. E por ele não corrigir, não disciplinar seus filhos, lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 a 3, os seus filhos se desviaram e os seus filhos se tornaram corruptos, ladrões. Que coisa interessante, um grande homem de Deus não conseguiu ser um bom pai. Ele foi um excelente profeta, um excelente sacerdote, um excelente juiz, um líder, mas foi um péssimo pai. E porque ele não colocou limites, não corrigiu seus filhos eram corruptos. Terceira consequência de não disciplinar os filhos. Nós temos a questão do incesto, onde dentro da própria família a relação sexual é uma relação sexual incestuosa, que nós chamamos,
a homicídios e traição. Aqui nós temos em 2 Samuel capítulo 13 e 2 Samuel capítulo 15. Davi, no caso, foi um excelente rei, um adorador por excelência. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas teve deficiência também como pai. Então aqui, o que aconteceu? Os seus filhos, um deles acabou tendo relação sexual com a sua meia-irmã, foi incesto. O outro irmão acabou matando esse irmão, homicídio, e depois esse filho acabou fazendo com que o seu pai fosse perseguido e ele acabou roubando o trono do seu pai. Então olha só a situação. Quando não há disciplina, quando não há correção do pai em relação aos seus filhos, pode haver morte dos filhos, corrupção, incesto, homicídio, traição. Ou seja, todo gênero de mal pode acontecer pela falta de correção dos pais. Uma outra situação muito interessante porque o casamento não dá certo. Às vezes é falta de dinheiro. Além da questão sexual, além da questão da comunicação, a falta de dinheiro é um dos principais motivos de separação, de divórcio. Então muitas pessoas começam a trazer problemas para o seu casamento quando falta dinheiro, há problemas financeiros. Então nós temos que entender, ou nós governamos e usamos o dinheiro, ou o dinheiro nos governa e nos usa. É uma palavra bem dura, mas bem certa. O dinheiro, então, ele é um bom servo, mas é um péssimo senhor. E repito, dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Se usarmos o dinheiro com sabedoria, é bom. Agora, se nós vivermos em prol do dinheiro, vivermos em função do dinheiro, vivermos para adquirir só o dinheiro, o que vai acontecer? Nós vamos ser servos do dinheiro. Automaticamente nós vamos usar as pessoas e amar o dinheiro, enquanto que a Bíblia nos ensina, ame as pessoas e use o dinheiro. Quando nós somos pessoas que amamos o dinheiro, nós vamos amar o dinheiro e usar as pessoas. E isso vai trazer grandes problemas para nós. Olha só o que diz Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Pastor, quem é que escreveu isso? Salomão, o homem mais sábio que já existiu depois de Jesus e o homem mais rico que já existiu. Ele sabia o que estava escrevendo, ele tinha tudo. A Bíblia diz que ele tinha 1000 mulheres. Ele tinha tanto dinheiro, tantas posses, que não podia contar o tesouro que ele tinha com ele. Isaías 55, versículo 2, diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então tem coisas para a gente parar e repensar. 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O que é isso? A Bíblia fala, nós não podemos servir a dois senhores, ou a Mamon ou a Deus. Mamon representa e tipifica o dinheiro, as riquezas. Pessoas que vivem em função do dinheiro nunca vão estar satisfeitas, sempre vão estar correndo e querendo mais e acabam não desfrutando dos benefícios que o dinheiro traz. Pastor, o dinheiro em si é ruim? Não, o dinheiro é bom. E o dinheiro é um ótimo servo, como eu falei, mas é um péssimo senhor. Agora, o problema é quando as pessoas amam o dinheiro e fazem com que o dinheiro se torne o seu Deus. Pastor, como é que me explica melhor essa situação? O que é amar o dinheiro? É quando você vive em função dele. Quando você não pensa em outra coisa. Todo o teu tempo, todo o teu investimento é em função disso. Você deixa de dar valor para as pessoas,
Você perde amigos preciosos, você perde a beleza da vida em poder realmente se beneficiar, em curtir, em ver a alegria nas coisas pequenas, nos detalhes da vida. Por quê? Você vive só em função do dinheiro. Então, pessoas que vivem em função do dinheiro acabam tendo problemas em todos os tipos de relacionamentos, mas principalmente na questão do casamento. Um outro detalhe muito importante na questão que o casamento às vezes não dá certo é falta de espiritualidade. Provérbios 24:3 diz: com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. Precisamos de sabedoria, precisamos de entendimento, precisamos da graça de Deus para que a nossa casa, a nossa família venha estar firmado na rocha. Ou seja, independentemente das adversidades que virão, e virão, com certeza virão, mas ela vai estar firmada em Jesus e ela não vai cair. Olha só o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 18 a 19. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Interessante. Aqui a Bíblia diz para a mulher estar sujeita ao marido. Hoje em dia, muitas mulheres não conseguem entender essa determinação de Deus. Mas por que é a mulher estar sujeita ao marido? A palavra sujeição é estar sujeita ou submissa ao marido, significa submeter-se a uma missão. Qual é a missão? A missão do marido. Qual é a missão do marido? É liderar a casa. Para quê? Para que haja felicidade, para que haja alegria. Então a mulher, quando é submete ao marido, ela está trabalhando em prol da felicidade do seu lar. Agora imagina só, como é fácil para uma mulher se submeter à missão do marido quando ela é amada, quando ela é valorizada, quando ela é respeitada. Fica mais fácil. Mas pastor, meu marido não me respeita, não me ama. Submeta-se a si mesmo. Ore por ele. Creia que Deus vai agir através do teu comportamento. A Bíblia diz em 1 Pedro 3:1 que a mulher que tem um marido que não conhece a Jesus, como é que deve se comportar? No silêncio ela vai ganhar marido. Ou seja, através do seu testemunho, através da sua vida, através do seu dia a dia, através da rotina. Como? Valorizando, amando, servindo. Vai chegar num ponto que ele vai dizer para você: eu quero esse teu Deus, porque ele fez diferença na tua vida e eu quero que ele faça a diferença também na minha vida. Uma coisa interessante aqui nos diz em Colossenses 3:23 também: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não a homens. O que significa isso? Quando uma mulher se submete ao marido, em primeiro lugar, ela está se submetendo à ordem de Deus e ao próprio Deus. Efésios 5:25 nos diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, Deus não pede para a mulher amar o seu marido com esse tipo de amor, que é um amor diferente, é um amor sacrificial, é um amor incondicional. No grego é um amor ágape, um amor de Deus. Então, o marido tem que amar a mulher de tal maneira que, se for necessário, ele tem que dar a vida dele para ela, tem que morrer por ela, porque foi assim que Jesus fez. Jesus morreu pela sua igreja, deu a vida pela sua igreja. Assim também tem que ser o amor do marido. Pastor, eu não consigo amar dessa forma. Busca Deus, peça para Deus esse amor e você vai ver que no momento que você amar a tua esposa com essa intensidade, valorizar as pequenas coisas no dia a dia que ela faz, valorizar, respeitar, elogiar a sua parceira, a sua companheira,
você vai ver que a pessoa mais beneficiada dessa atitude vai ser você mesmo. Por quê? Porque ela vai aprender a te respeitar, vai aprender a te valorizar, vai aprender a te honrar e vai te servir, vai se submeter a você. Então você vai ser a pessoa mais beneficiada, mas primeiro, ame a tua esposa. O teu maior ministério nessa terra é a tua esposa. A pessoa que mais você tem que trabalhar para que ela seja feliz, fazer essa pessoa feliz, é a tua esposa. Trabalhe com afinco para que a tua esposa seja feliz. Há uma ordem, há uma hierarquia para o homem. Primeiro, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do marido, o marido é a cabeça da mulher e a autoridade principal no lar. Então nós aprendemos muitas coisas. O próprio Jesus, ele se submeteu ao Pai e por isso ele tem poder e autoridade sobre o marido e o marido tem poder e autoridade sobre a esposa. Agora, numa questão de relacionamento, o homem precisa se relacionar com Deus. Se você não tem tempo para Deus, se você não busca Deus, se Deus não for efetivamente prioridade na tua vida, você vai ter problemas. Agora, se você tem desejo, se você tem paixão por estar na presença de Deus, o que vai acontecer? A Bíblia diz, 1 João capítulo 4, versículo 8, segunda parte, Deus é amor, ou seja, você vai se encher de Deus. E quando você se enche de Deus, o que acontece? Você está cheio de amor, cheio de bondade. Você vai tratar as pessoas com muito amor, principalmente a sua esposa. Então, em primeiro lugar, você precisa ter como prioridade número 1, ter um relacionamento pessoal com Deus. Segundo, teu maior ministério é a tua parceira, a tua companheira, é o teu cônjuge. Ou seja, faça essa pessoa feliz. Terceiro, teus filhos. Pastor, mas os filhos não têm que ser primeiro que o marido? Não. Deus deu eles como presente, como herança, mas pertence a Deus, não pertence a nós. Eles estão conosco por um tempo limitado e nós temos que fazer com que essa nossa herança, dada por Deus, a gente devolva para Deus melhor do que nós recebemos. A gente devolva para Deus depois pessoas do bem, pessoas que têm um encontro com Deus, pessoas com o caráter de Cristo, pessoas treinadas para um mundo melhor. Às vezes tem pessoas que dizem, nós temos que cuidar o mundo que nós deixamos para os nossos filhos. Eu prefiro fazer uma inversão e dizer, vamos cuidar os nossos filhos, que corrigindo, educando, para que através dessa educação possamos dar filhos melhores para o nosso mundo. Eu acho que assim fica melhor essa frase. Por que então as pessoas têm problema na vida conjugal? Acontecem as crises dentro de casa. Primeiro, muitas pessoas elas tentam resolver a crise de uma forma individual e também unilateral. Deixa comigo que eu vou resolver. E não é bem assim. A solução ela é melhor quando ela é feita em acordo. A solução é melhor quando ambos buscam a solução e desejam a solução. Não começar a colocar problema no outro, transferir culpa para o outro, mas reconhecendo que cada um tem uma parcela de culpa, reconhecendo que cada um tem uma parcela do erro, assumindo os seus erros e contribuindo para que cheguem a uma solução. Segunda, crises anteriores não resolvidas. Transformamos daí em sentimento de rejeição e ressentimento, mágoas. Isso é que nem gripe mal curada. Quando você não cura uma gripe bem, o que acontece? Ela volta pior. A mesma coisa
crises que não foram bem tratadas, bem resolvidas. Uma nova crise pode ser pequena, mas a mágoa, o ressentimento já está lá. E elas, na verdade, como diz o Augusto Cury, o que faz? Ela dá um play, ela aciona gatilhos mentais de janelas assassinas, janelas killer, que fazem com que a pessoa se tranque, se trave e elas entendem que estão aprisionadas, elas ficam paralisadas ou ficam revoltadas e ficam sem saber o que fazer. Então, primeira coisa, vamos resolver os problemas anteriores. Não vamos deixar coisas, mágoas, ressentimento para trás. E vamos buscar solução dia após dia, até que nós consigamos colocar tudo a limpo, não fique nada para trás, nada mal resolvido. Outra coisa interessante é pensar é que quando há um casamento, são duas pessoas diferentes, educadas de forma diferente, que vêm de famílias diferentes, de culturas diferentes e se unem no casamento. Com certeza vai dar problemas. O que tem que acontecer? Um processo de transição, de formar uma nova cultura, porque é uma nova família. Por que então acontecem as crises na vida conjugal? Quando a pessoa não se sente bem, primeiro, com ela própria. Se ela não se sente bem com ela própria, automaticamente não vai se sentir bem com outra pessoa. Quando a pessoa não se ama, ela não vai conseguir amar outra pessoa. A Bíblia diz que nós temos 2 mandamentos, e esses 2 mandamentos são muito interessantes. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu não consigo amar a mim mesmo, como eu vou amar o meu próximo? Se eu não consigo me aceitar, eu acho que Deus errou, na verdade. Eu estou decepcionado com Deus. Deus deve ter errado. Então, o que acontece? Eu tenho uma autoimagem negativa. Eu não me aceito como eu sou. Automaticamente, quando eu não me aceito, eu não me amo, eu não consigo amar, não consigo aceitar. Então, primeiro, eu tenho que resolver o problema comigo mesmo. Outra situação bem interessante é quando os filhos são adultos, vão se casando. É o efeito ninho vazio. Ou seja, há um sentimento de solidão. Às vezes, o que acontece na prática? As pessoas vivem tanto em função dos filhos. Quando os filhos batem asas e voam, o casal olha um para o outro e não se conhecem. Eles são pessoas que conviveram juntos, estão muitos anos juntos, mas são estranhos. Começa a repensar, você que já é de uma certa idade, seus filhos de repente já estão fazendo universidade, estão prontos para sair. Começa a trabalhar mais essa questão do autoconhecimento, mas também de saber conhecer como é que é o teu parceiro, tua parceira, teu companheiro, tua companheira. Começa a conviver juntos. Por quê? Começam só os dois e terminam só os dois. Porque os filhos nós criamos para o mundo, mas fica o homem e fica a mulher juntos. Às vezes é uma falta de comunicação no casamento. Nós já falamos muito sobre isso. Precisamos ter comunicação no casamento. Precisamos evitar o ressentimento, essas mágoas, palavras grosseiras, Isso aí realmente azeda qualquer relacionamento, inclusive o casamento. Nós temos que cuidar para que não haja um amor possessivo. Esse amor sufoca, esse amor escraviza, é um amor ciumento, doentio. A Bíblia diz que o amor, que é o amor que deve ser gerado no casamento, é um amor que não se ressente do mal, é um amor paciente, é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Bem diferente desse amor doentio, amor ciumento. E o principal, coloque Deus como prioridade no teu relacionamento. Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus for o alicerce da tua casa e o relacionamento for superior aos teus interesses pessoais, o casamento vai dar certo. Vocês vão superar as crises e vocês vão ser felizes. Que Deus possa te abençoar. Que essa palavra possa fazer com que vocês reavaliem o relacionamento de vocês e que juntos vocês possam trabalhar junto com Deus para que o casamento seja realmente saudável, que o lar de vocês seja um doce lar, que a casa de vocês seja um pedacinho do céu. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!